O livro de Atos, capítulo 2, essa palavra é muito lida, muito meditada, né? Que é a pessoa poderosa do Espírito de Deus. Atos, capítulo 2, nós vamos estar falando um pouquinho do Pentecostes, dar uma clareada para nós. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como que de um vento fortemente, que vinha com ímpeto, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então apareceram-lhe línguas como de fogo, as quais se repartiam sobre cada um deles, e pousou sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Queria dizer para os irmãos a respeito do Pentecostes. Irmãos, muitas vezes nós falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo. E quando se fala em batismo com o Espírito Santo, nós ligamos ao dom em falar em línguas, de falar em outras línguas. Mas o Pentecoste tem outros objetivos, né? Não só os dons de fortalecimento da igreja, dons de línguas, dons de profecias, dom de interpretação das línguas, dom de cura. Pelo menos o livro de Gálatas lista 9 dons, né? Depois tem os outros dons ministeriais, do ministério da igreja, mas a operação direta na igreja pelos dons do Espírito Santo são 9 dons. Mas, desde o começo dos tempos, desde o começo do mundo, né? Desde o início do mundo, o Espírito Santo, ele já trabalhando junto com o Pai. No começo a Bíblia fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele pairava sobre a face do abismo. Ele fazia o papel de incubador, né? A incubação de uma geração ali sendo gerada pelo Espírito Santo, desde o começo do mundo, antes que o mundo existisse. Lá o livro de Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então, um dos atributos do Espírito Santo é encher aquilo que está vazio, né? O planeta, se a gente parar e pensar, quando nós falamos a face da terra, nós não imaginamos o tamanho, a imensidão, aonde o Espírito cobria toda a face do abismo, a grandiosidade desse Deus Todo-Poderoso, irmãos. O papel do Espírito Santo, papel de incubador, incubação da fé, aonde estava sendo incubado, estava sendo gerado a raça humana, os planetas, enfim, os seres viventes de todo o planeta, era ali o papel do Espírito Santo acontecendo no começo de todas as coisas. O Espírito Santo Deus usando para que o mundo começasse. E desde quando houve a queda do homem, quando o homem perdeu o domínio, Deus proveu para a humanidade o Pentecostes, né? O Espírito Santo, ele sempre atuando na terra, trabalhando e trabalhando.
Quando foi na época do dilúvio, o pecado tinha tomado conta da humanidade, né? Era tanta orgia, era tanto pecado sexual, pecado de macumbaria, de feitiçaria, de astrologia. Era uma coisa tremenda, terrível. E aí foi quando Deus resolve dispersar o povo. Quando fizeram entra com dispersão, depois o dilúvio vem e acaba com a terra, né? Uma destruição tremenda. E aí o papel do Espírito Santo, sempre trabalhando nas fases, nas etapas da terra, da vida, o Espírito de Deus trabalhando. Deus provendo, mostrando que um dia, eu comecei a meditar lá em Gênesis. Depois, se você quiser, depois você pode olhar no capítulo 8, versículo 8, Gênesis 8, quando Noé, depois a arca de Noé, né? Ele faz um experimento para saber se a água do dilúvio estava seca. E aí nós olhamos 3 vezes. 3 vezes ele envia para a terra. Em 3 vezes ele envia para a terra uma pomba, né? Que significa? Aquela pomba significando, simbolizando o Espírito Santo. A primeira vez, ela sai da arca, ele solta, ela vai e ela volta. Significando que a primeira vez, né, fazendo um paralelo ali com a morte, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ainda não era o momento do derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia mostra outra vez, ele solta ela 7 dias depois. Outra vez, a pomba, simbolizando o Espírito Santo. Ela vai e volta um galho de oliveira no bico. Outra vez, mostrando que já estava chegando o momento do derramar do Espírito Santo. E a terceira vez que a pomba sai da arca, ela vai e não volta mais. Simbolizando o derramamento do Espírito Santo até o final da nossa era, quando Jesus Cristo vai voltar e o Espírito Santo será levado e será tirado da terra. Fiquei imaginando as 3 vezes, né, fazendo menção à Bíblia, irmãos, ela é muito assim, a Bíblia revelada, ela é profética, sabe? A palavra de Deus é profética. Às vezes a gente descobre tantas revelações através da palavra. Às vezes você lê tantas vezes e você fica imaginando, por que será 3 vezes, né? Por que será 3 vezes? Mostrando os estágios da era. Os estágios da era. Precisava o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, ressuscitar. Precisava para que o Espírito Santo fosse dado para a igreja. Até então, no Antigo Testamento, quando nós observamos a atuação do Espírito Santo, assim como ele pairava sobre a face do abismo, depois ele começou a trabalhar em pessoas. O Espírito Santo ele era dado como medida. De que forma que é isso que era dado como medida? Vou dar um exemplo. No caso de Moisés, grande profeta de Deus. Enquanto Moisés ministrava na ativa, no ministério, Josué não entrou em evidência. Porque o Espírito Santo era dado por medida. Até então, ele deveria, né, Josué deveria esperar o momento certo. Quando Moisés foi recolhido, aí então o Espírito Santo, que agia em Moisés, passou a agir em Josué. E o mesmo acontece no ministério de Davi. A mesma coisa acontece. Quando Saul pecou por macumbaria, por feitiçaria, por rebelião, né? Saul, a Bíblia fala que o Senhor Deus tirou o Espírito Santo dele. E a Bíblia mostra que sai dele e entra em Davi. A diferença do Antigo Testamento.
A diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento hoje, a atuação do Espírito Santo sobre nós. E nós olhamos e nós descobrimos que hoje, irmãos, o Espírito de Deus, ele não é dado mais sobre medida, né? Hoje ele é dado para todas as pessoas. Nós lemos aqui em Atos capítulo 2, que todos, no versículo 4, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Diferente do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento era dado como medida. Eu quero dizer para os irmãos, né? O poder do Espírito Santo não é uma possessão espiritual. Não. A pessoa sabe exatamente o que ela fala. Se ele está falando em língua, ele sabe que ele está falando em línguas. Eu vejo muitas vezes aí as pessoas agindo assim, fora do padrão bíblico da palavra de Deus, né? Dá a impressão que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Que o Espírito de Deus, ele coopera com Deus, né? É uma cooperação, uma operação da pessoa junto com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Ele sabe o que ele está falando. Mas a diferença de hoje, como nós falamos, é que ele toca, ele enche toda a igreja. É para todos agora. Não é mais como era antigamente, só para Davi, só para Saul, só para Moisés, só para Josué. Agora é um derramar do Espírito Santo para quem abre o coração e busca, recebe o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E hoje, uma das funções, né, funções principais do Espírito Santo é exatamente aquilo que Deus falou em Gênesis. Lá no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, ele falou assim, olha, o papel multiplicar, frutificar, encher, dominar e sujeitar. Foi a ordenança que Deus havia dado para Adão, via Espírito Santo de Deus, poder do Espírito Santo de Deus. Eu enxergo aqui, irmãos, poder multiplicador. O poder multiplicador, quando nós queremos que a nossa célula, o nosso grupo, nossa rede, ela venha se multiplicar, é necessário o poder do Pentecostes, o poder do Espírito Santo, sabe, invocar a unção do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda a vencer as batalhas. Eu fiquei imaginando, fiquei pensando, na época que da Torre de Babel, né? Quando eles se levantaram contra Deus, a rebelião, o mundanismo, o pecado tinha tomado conta daquela época, tomado conta. E aí, Nimrod, mais os seus seguidores, resolveram fazer uma torre, né, para chegar até o céu. Eles estavam, na verdade, era uma rebelião contra Deus. E Deus até olhou e falou assim, olha, essa união não é boa não. Essa unidade é perigosa. Era maligna. Deus viu na força da unidade, né, mesmo não sendo de Deus, essa unidade é perigosa. Então Deus resolveu mudar as línguas, né? E aí mudou, foi uma confusão de línguas, por isso chama Babel, né? Babel, confusão de línguas. Houve uma confusão ali. E aí, nós podemos analisar, no caso da Babilônia, quando eles estavam unidos para fazer uma torre, coisa maligna. Deus, então, através das línguas, ele faz uma confusão e as pessoas, então, são dispersas. Agora, hoje foi invertido a coisa. O que aconteceu? O poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o poder do batismo com o Espírito Santo, vai unir as forças para vencer e combater as forças do mal. Hoje é o contrário. Naquela época, quando Deus viu, era um perigo para a humanidade. Um perigo para a humanidade. Ele usou da confusão de línguas para poder barrar o crescimento. E sabe que hoje, ao contrário do que ele já deu para a igreja, a força
motriz, a força do motor, o dínamo poderoso, que é o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos vencer. Irmãos, nós podemos vencer. Hoje, não existe força na terra para vencer a onda da prostituição. Não existe força na terra que vença a força das drogas, do álcool, do mundanismo. Cada vez mais nós olhamos e vemos avolumando a destruição cada vez mais frequente, coisas absurdas acontecendo, e eu quero falar para os irmãos, somente uma força maior, somente uma força, o poder do Espírito Santo, é que vai fazer, que vai deter a iniquidade e o iníquo, vai vencer Satanás. É o poder da ação milagrosa, do poder do Espírito Santo na igreja, na sua célula, na sua casa, na sua família. Poder do Espírito Santo. Irmãos, da mesma maneira, sabe? Da mesma maneira que Deus usa, os irmãos, eu quero crer que os irmãos estão me compreendendo, que Deus usa a dispersão das línguas, hoje ele usa o contrário. Porque a língua representa o Pentecostes para nós, né? Representa, mas como eu disse, o Pentecostes não é só o dom das línguas. Pentecostes é a força da ação gloriosa e poderosa do Espírito Santo, que hoje não foi dado particularmente para as pessoas. O Espírito Santo está à nossa disposição. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando nós dobramos o nosso joelho, nós entramos em contato direto com o Senhor Espírito Santo. Agora nós temos direito, porque uma cédula foi queimada, irmãos, através do sangue de Jesus Cristo, ela foi anulada contra nós, e hoje nós temos ousadia de entrar na presença do Senhor, do Santo dos Santos, e agora você pode receber a unção poderosa do Espírito Santo. Aleluia! E assim diz, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, aquele Espírito Santo que pousava sobre a face do abismo, que saiu ali simbolicamente daquela arca e começou a pousar a terceira vez, ele vai para não voltar, como ele estava mostrando para nós. Jesus Cristo morreu ao terceiro dia ressuscitou, aliás, ele ressuscitou. E agora o que está acontecendo? O Espírito Santo, 7 dias depois, aparece em Pentecostes, na grande festa. E ali ele fortalece e agora abre a dispensação da graça de Deus. O período da graça aberto para todos nós. Enchemos do Espírito Santo. De repente, estalou do céu um estrondo, como de um vento forte, que vinha com ímpeto e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, o poder do Espírito Santo é uma realidade. Os dons do Espírito Santo é uma realidade. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade com relação à igreja evangélica. Eu achava que ser crente seria uma pessoa muito triste, sabe? Viver uma vida de tristeza. Porque a impressão que se dá quando você está lá fora, quando você não conhece nada das coisas do Evangelho, eu vivi uma vida assim de tristeza, de angústia, e aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão que eu sentia, eu projetava nos crentes. Eu achava que eram os crentes que viviam dessa forma, e o contrário, era eu, né? Vivia assim. E eu tinha muita dificuldade entrar numa igreja evangélica. Sabe quando você tem muita dificuldade de entrar numa igreja evangélica e aquelas barreiras que você não sabe, né, como que você pode se safar dessa coisa, dessa dificuldade tremenda que eu tinha. Mas eu nunca me esqueço e nunca vou me esquecer, sabe? Nunca vou me esquecer quando a primeira coisa do Evangelho, eu nem sabia do Evangelho, não sabia nada do Evangelho, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo,
naquele dia, numa capela, foi numa capela católica, da Renovação Carismática até, e quando as mulheres impuseram as mãos sobre a minha cabeça, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Muita gente não acreditaram que era batismo com o Espírito Santo, por causa da fonte, né? Porque eu estava num lugar que não era recomendado para quem pensa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, no meio da idolatria, aquela coisa. Então não era muito recomendado. Mas o que aconteceu, que naquela tarde de sexta-feira, de sábado, aliás, era sexta, sábado e domingo, nada eu estava compreendendo o que estava acontecendo. Eu só sei que aquelas 3 mulheres, elas pararam aonde eu estava sentado, com muita angústia, com muita depressão, com muita insônia, sabe? E eu achei que a minha solução era suicídio, aqueles pensamentos de morte, pensamento de suicídio. E foi naquela tarde, sem conhecer direito a palavra de Deus, não entendia a palavra de Deus, apesar de frequentar muitas aulas de religião, não perder nenhuma missa, mas eu não entendia, não entrava na minha mente a palavra de Deus, não entrava. Mas aquela noite, pela misericórdia, pela graça de Deus, quando aquelas 3 mulheres puseram as mãos sobre a minha cabeça, e eles falaram assim, ó, abre a sua boca. E eu, como se diz, está perdido e meio. Agora eu vou falar o que eles mandar fazer, eu vou fazer. Quem sabe vai acontecer alguma coisa diferente. Eles começaram a falar em línguas, começaram a falar em outras línguas, e falaram, abre a sua boca, solta a sua língua, e começa a falar. Falei, mas será que eu não estou copiando vocês? Pode copiar, olha só. Copia, se você achar que você está copiando, pelo menos você está falando pela fé. Vai falando, vai falando. Irmãos, daqui a pouco eu fiquei umas 3 horas embriagado no Espírito Santo. Eu não sabia o que era. Não sabia o que era. Só sei que eu quero dizer uma coisa, irmãos. 5 anos de depressão. 5 anos de remédios controlados. Sabe? Nunca mais teve efeito na minha vida de tal maneira. Não teve mais. Entendeu? Aquele dia eu senti uma paz tão profunda, uma graça tão forte, que eu vi e falei, Jesus. Aí eu comecei a reconhecer Jesus, que antes eu chamava de Cristo. Eu não sabia nem falar o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu falava de Cristo. O Cristo, né? Quando eu ia conversar com alguém, eu não conseguia falar Jesus. Eu não conseguia falar Jesus. Falava Cristo. Cristo para lá e Cristo para cá. Mas eu quero falar uma coisa hoje, irmãos, eu posso falar, sabe? Com bastante ênfase, Jesus Cristo é o meu Senhor, que é o Espírito Santo, que nos leva a falar, e comecei agora, a partir daquele momento, a minha vida começou a andar. Por isso que eu estou falando, irmãos, a ênfase, irmãos, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, o batismo com o Espírito Santo. Deus mandou o Senhor Jesus Cristo, né? Uma proposta para nós, Ele fez, olha, o plano A não deu certo na humanidade, mas eu vou plano B, eu vou mandar o meu Espírito, e Jesus falou, eu vou para junto do Pai, eu não vos deixarei sozinhos, eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vai te ensinar todas as coisas, o Paráclito, aquele que vai estar do seu lado. Você tem o Espírito Santo na sua vida, à sua disposição, peça e receba. Amém? Peça e recebe o Espírito Santo. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele curar suas feridas. Aleluia. Eu entendi que foi pela força do Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo que eu fui curado de muitos traumas. Tantos traumas, irmãos, desta vida. Sabe? Sabe aqueles traumas que te massacra, te faz sofrer. Feridas da alma. Sabe? Feridas da alma, decepções, frustrações. Meu Jesus, à medida que eu caminhava com Ele, o Espírito Santo foi removendo esses traumas. Eu era uma pessoa cheia de medo, sabe? Aquela pessoa cheia de medo, cheia de trauma, cheia de dificuldade. Eu era incapaz, às vezes, irmãos, de olhar para o olho de uma pessoa, de tanto complexo de inferioridade que eu tinha.
Eu estou dando esse testemunho aqui, que foi pela força, foi pelo poder do Espírito Santo. Eu alcancei, amém? Eu alcancei saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. Eu tinha um problema de fígado. Era constante o problema de fígado. Quase toda semana eu era afetado por aquele problema de fígado. Além do problema de insônia. Eu acho que eram os remédios que eu tomava para insônia, afetavam o meu fígado, sabe? Tinha uma enxaqueca, uma dor de cabeça que era constante, mas doído. Tinha dia que eu tinha que andar com um pano nos olhos de tanta dor de cabeça. Irmãos, já tem 31 anos que eu não tomo remédio para dor de cabeça. Salvo quando eu pego umas gripes, que eu faço a gente pega umas gripes aí, é outra história. Mas olha, não tomo remédio para fígado, não tomo remédio para dor de cabeça, para nada, nada. Sabe o que é nada? Jesus Cristo tem sustentado a minha saúde e Ele pode fazer na sua. Amém? Daí então nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais fui a mesma pessoa. Cada dia que passa eu preocupo, porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio, irmãos, amém? Tem pessoas que estão alheio à presença do Espírito Santo, está distante da presença, não sente mais o Espírito Santo, a lâmpada tem apagado na sua vida, mas eu quero te falar que essa noite é a noite do derramamento, derramar do Espírito Santo sobre nós. E todos, fala comigo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos. Todos foram cheios. Sabe, aquela unção quebrou uma corrente que eu achava que não tinha mais jeito. Aquela corrente que de muitos anos, enferrujada, dura, que havia perdido a esperança. Depois eu consegui ficar na igreja católica por 9 meses. Eu consegui ficar lá. Eu queria que todo mundo recebesse o batismo com o Espírito Santo lá na igreja católica. Até o padre. Ele me chamou lá para falar no confessionário. Fiquei 3 horas conversando com ele. Virava e mexia e falava, o senhor precisa receber o batismo com o Espírito Santo. O senhor precisa ser cheio do Espírito Santo. O senhor precisa falar em outras línguas. É o Pentecoste que vai romper. É o Pentecoste que vai mudar essa história. O rumo da história da humanidade. A corrupção da sociedade. É o poder do Espírito Santo. Aí falaram, você está fanático. Que fanatismo gostoso. Oh, meu Deus. Poxa vida, né? Porque é um fanatismo de paz, entendeu? Isso é fanatismo. Esse negócio de Bíblia, esse negócio é fanatismo. Batismo com o Espírito Santo. Eu quero confessar para os irmãos, fiquei com tanta pena do padre aquela tarde, irmãos. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Papel da memória. Papel da memória é reevocar as imagens formadas pela sensação, o depósito da fantasia. Esquisito, né? Mas ele me falou tanta filosofia que deu até para gravar algumas. E as filosofias. E ele falava de filosofias. Eu falava do batismo com o Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. O poder renovador. Ele falava de tantas filosofias. O poder corruptivo. Falava umas palavras tão desconhecidas. Falava, não estava entendendo nada, não sabia o que era, ele estava me xingando, não sabia. Mas não tem problema não. O poder do Espírito Santo, irmão, invadiu. E depois que você é selado pelo Espírito Santo, você é propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba, já é selado pelo Espírito Santo. E agora precisa do revestimento, do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Não, eu quero convidar a igreja para ficar de pé, irmãos. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.